Agora sim, a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Boa noite, mais uma reflexão na palavra de Deus nessa noite, e eu tenho certeza de que Deus vai falar ao teu coração. Quero compartilhar nessa noite sobre um tema chamado deserto. Bem-vindo ao deserto. Nessa reflexão, eu quero pedir a Deus que Ele, de maneira extraordinária, toque profundamente no teu coração, a fim de que nós sejamos impactados pela palavra dele. Por isso, vamos compartilhar no livro de Jó, capítulo de número 23, verso de número 8, 9. Livro de Jó, capítulo de número 23, verso 8, 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: Mas, se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como o ouro. Disse Jó. Essa declaração de Jó talvez fosse desnecessário até falar acerca, porque todo mundo sabe o que Jó passou, qual foi os problemas que Jó passou. Imagine só a pessoa passar em um dia só, perder em um dia só toda a sua família. 10 filhos. Perder não apenas a sua família, mas perder a sua saúde. Não apenas a sua saúde, mas perder todos os seus bens. Ficou apenas ele e a esposa. Aquela que dizia para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Certamente esse foi o deserto na vida de Jó. Mas o deserto é sempre e será um lugar onde Deus sempre trabalha em nossas vidas. Um lugar onde Deus sempre trata conosco. Um lugar onde sempre Deus ele fará coisas extraordinárias em nossas vidas, muito embora nenhum de nós queira passar pelo deserto. O interessante é notar que Jó disse que não estava conseguindo visualizar o Senhor. Ele disse: se tu fores para o norte, eu não vou te enxergar, se tu fores para o sul, não vou te vir, não vou te ouvir. E ele disse coisas que até dá medo. Se for para o Oriente, lá ele não está. Se for para o Ocidente, não encontro. Se for para o Sul, para o Norte, não consigo enxergar, não consigo ouvir. Mas ele conhece o meu caminho. Jó disse isso. Jó estava dizendo que não estava conseguindo enxergar a mão de Deus agindo sobre ele, de maneira como agia quando ele estava sendo, me permita dizer assim, rico financeiramente, prosperando em todas as áreas da sua vida. Ele era o homem mais rico do Oriente. Um homem temente a Deus, que se desviava do mal, justo, íntegro, dia inteiro. Este era o Jó. A ponto do Senhor falar para ele, para Satanás, dizendo: viste o meu servo Jó? Veja que condição extraordinária vivia Jó. Da maneira que Deus lembrou-se dele, citou o nome dele diante de tantas pessoas na face da terra. Deus falou exatamente sobre Jó. Vistes o meu servo Jó? Que coisa extraordinária! Que coisa magnífica foi o Senhor falar de Jó. Porém, de repente, de uma hora para outra, esse homem perde tudo em um só dia. Ali estava começando o deserto na vida de Jó. Deus ouviu da boca de Satanás: ele só é assim porque tu fazes muitas coisas por ele. Tu dás muitas coisas a ele. Por isso ele é assim. Por isso ele age assim. Permita que eu toque nele. E Deus falou: toque em tudo, menos na sua vida. A primeira lição que nós aprendemos é que Satanás, para
perturbar nossas vidas, ele tem limite. Para tentar e intentar contra nossas vidas, ele tem um limite. E o limite é determinado por Deus, porque o Deus que nós servimos é Senhor dos céus e da terra. O Deus que nós servimos é o Criador dos céus e da terra. E ele tem o controle de tudo, disse tudo, absolutamente tudo nas mãos. Para Satanás agir, ele precisa da permissão de Deus, o que nós conhecemos como vontade permissiva. Então, aconteceu exatamente isso, Deus permitiu. E Satanás tocou nos bens, tocou na família, tocou na saúde. E no capítulo 3 de Jó, ele disse: maldito seja o dia que eu nasci. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. De tanta foi a angústia, o desespero, a aflição de Jó. Tamanho foi o desespero, a ponto dele amaldiçoar o dia do seu nascimento. E ouvir dos seus amigos, né, que estavam sempre usufruindo daquilo que ele tinha, agora que ele já não tinha mais para dar aos seus amigos, diziam para ele: você pecou contra Deus, por isso você está passando por essas coisas. Você transgrediu contra Deus, por isso ele pesou a mão sobre você. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que deserto não é sinônimo de pecado. Não, não, não. Deus não leva para o deserto aqueles que estão em pecado. Não é isso. Jó era íntegro, ele era justo, se desviava do mal, portanto, o deserto não é por causa do pecado, o deserto é a escola de Deus, é lá que nós somos tratados por Deus. Se fosse por causa do pecado, o próprio Jesus não iria para o deserto. Ele foi levado, Jesus, pelo Espírito Santo ao deserto, Mateus capítulo 4, para ser tentado pelo diabo. É isso que você está ouvindo. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto pelo diabo. E ali ele ficou 40 dias e 40 noites, sendo tentado todos os dias. E ali estava jejuando dia e noite, sem comer e sem beber. Jesus, então, foi levado para o deserto. Quero lembrar que sempre tenho dito isso, ele foi o único a ter duas naturezas distintas, 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele precisava orar, precisava jejuar, precisava se inteirar do cânon sagrado, da palavra de Deus. Como Deus, não, mas como homem ele precisava. E ali no deserto ele estava sendo tentado como homem. A ponto de quando Satanás disse, perdido para ele: lança-te daqui lá embaixo, porque está escrito que tu darás ordem aos anjos, Deus dará ordem aos anjos a teu respeito, para que tu não tropeces. Ele disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E etc e tal. Por muitas vezes, por 3 vezes contemplamos aqui na Bíblia, mas a Bíblia diz que ele foi tentado durante os 40 dias e 40 noites. Então não só foram 3 tentativas de assédio a Jesus, para que Jesus fracassasse na sua missão. Não. Satanás ficou tentando por mais dias, porém, sem sucesso, porque Jesus, no deserto, foi tentado, foi provado, mas venceu a tudo isso. Porque o deserto é a escola de Deus para nós. Jesus, ele passou por esse deserto, foi guiado para esse deserto, mas lá ele obteve a vitória. O Egito segurou o povo até um período, o povo de Deus, o povo de Israel, os hebreus. Mas depois, Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito, para levar a terra de Canaã. Mas antes de chegar a Canaã, Deus tratou com o povo. Deus permitiu que o povo passasse no deserto, o que duraria 40 dias, durou 40 anos. Mas no deserto, nós precisamos entender que, primeiro, não é por causa do pecado, por isso o próprio Jesus foi. Segundo, só vamos para lá se Deus permitir que formos. Terceiro, Deus sempre nos leva ao deserto para tratar conosco, para tirar algumas coisas de nós e nos moldar segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. Ele fez isso com muitas pessoas, nós contemplamos isso na Bíblia. Por isso, o tema para esta mensagem é Bem-vindo ao deserto.
O deserto para uns pode ser uma coisa, para outros pode ser outra coisa. O deserto não significa a mesma coisa ou o mesmo trabalhar de Deus para todas as pessoas. As mesmas tentações, provações para as mesmas pessoas. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 22, Abraão passou pelo deserto. Ele trilhou pelo deserto quando Deus disse para ele: Abraão, dá-me teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Ao pedir aquele filho, Isaac já estava na sua adolescência e Deus pede o único filho de Abraão, o filho da promessa. Claro que ele tinha Ismael, mas havia mandado embora junto com Agar, por conta daquele problema que houve entre Agar e Sara. Ele mandou embora. Então, depois de muito tempo, 25 anos esperando a promessa se cumprir, 100 anos de idade, Abraão, 90 anos de idade, Sara, além de estéril, já estava velha, não tinha mais os costumes da mulher, ela não poderia mais gerar. Então, Isaac vem. Agora, este filho amado por Isaac, por Sara, já chegando à sua adolescência, Deus diz: Abraão, eu quero teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Deus não estava, na verdade absoluta, pedindo Abraão para Abraão. Deus estava pedindo Isaac para Abraão. E tendo pedido Isaac para Abraão, Deus estava pedindo o melhor que ele tinha. Ou melhor, vou reformular. Deus não estava pedindo Isaac para Abraão, Deus estava pedindo o próprio Abraão para o Abraão. Deus estava pedindo o que ele tinha de melhor, o amor dele, a sua prioridade. Naquele período, o amor que ele tinha era Isaac, a sua prioridade era Isaac. Deus estava dizendo: eu quero prioridade para mim. O seu melhor deve ser eu. O seu amor deve estar firmado, centralizado em mim. Por isso, Deus disse para Abraão: dá-me teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. É ele que eu quero. Deus estava dizendo para Abraão: eu quero você mesmo, Abraão. E Abraão, então, sem pensar duas vezes, pega Isaac e leva. Ali estava Abraão passando pelo deserto. Este deserto de Abraão foi um martírio na vida dele. Imagine só Abraão levando seu filho para ser sacrificado por ele mesmo. Abraão estava levando Isaac para matá-lo. É isso mesmo que eu estou dizendo. Abraão estava levando Isaac para sacrificá-lo como um cordeiro a Deus, oferecer a Deus como um sacrifício. Aí Isaac pergunta: meu pai, aqui estão as madeiras, a lenha, o cutelo, o fogo, onde está o cordeiro? Essa pergunta foi crucial para a vida de Abraão, porque o cordeiro era o próprio Isaac, o cordeiro era o próprio filho de Abraão. Aí foi o deserto de Abraão. Deus estava provando se Abraão estava priorizando a ele ou não, se a prioridade de Abraão era Isaac. Deus estava provando a Abraão se ele estava totalmente centralizado nele ou não. Imagine que pergunta crucial. Um filho perguntando ao pai: onde está o cordeiro do sacrifício? E ali no coração, o pai sabendo que ele, Isaac, o filho, era o sacrifício. E Abraão disse: o Senhor proverá um cordeiro para si. A quarta coisa que nós precisamos aprender é que, num deserto, Deus nos prova, verdade, mas Ele nos sustenta lá. Ele provê todas as coisas lá. Deus nos chama, nos convida ou nos leva ao deserto, mas Ele não nos deixa lá morrer à deriva, passando necessidade, não. Ele continua lá, estará lá conosco. Ele nos leva ao deserto, mas Ele vai conosco. Ele não nos manda e fica de canoa, Ele vai conosco para o deserto. E no deserto, Ele, além de nos provar, Ele nos sustenta lá no deserto. Ele provê todas as coisas no deserto. Foi assim que aconteceu com Moisés. Ele passou 40 anos lá no Egito, sendo treinado, estudando, sai do Egito fugido para não ser morto, vai trabalhar para o seu sogro Jetro, e ali ele passa 40 anos no deserto. Atos 7, 23, quando Estevão está contando a história dos hebreus, dos judeus,
ele conta esse episódio. Esse período que Moisés passou pelo deserto, ele não passou necessidades. Ele não passou, muito embora tenha passado por dilemas, isso é comum, notório, bem verdade, isso aconteceu, mas Moisés estava passando aquilo que Deus estava permitindo que ele passasse, aquilo que Deus estava provando e o levou para fazer. Foi exatamente isso que aconteceu. E Deus então estava tratando com Moisés, mas não deixou que ele faltasse absolutamente nada, nem ele, nem as milhares de pessoas que ele estava guiando. Por exemplo, quando era durante o dia, aquele sol escaldante da sombra e guiava o povo para onde ia. Aquela coluna dava refrigério para que o sol não queimasse o povo e não castigasse o povo. Além disso, Deus fazia brotar água da rocha no deserto. A água brotava da rocha. Mais do que isso, todos os dias Deus mandava maná do céu. Mandava carne com as codornas. Deus proveu todas as necessidades. As sandálias não se gastavam, nem as roupas também não se gastavam. 40 anos, mas tendo suprimento de Deus em todas as áreas de suas vidas. Tendo comida, bebida, roupa, sandálias, e tinham um líder, Moisés, para os guiar. Tinha uma lei de Deus para os guiar. De noite, no frio do deserto, Deus mandava uma coluna de fogo. Aquela coluna de fogo aquecia e iluminava para que o povo pudesse continuar sua trajetória. Aquecia e mostrava o caminho. Era assim que Deus cuidava do povo no deserto. E é assim que Deus cuida de nós. Está passando pelo deserto? Seja bem-vindo. Deus está tratando com sua vida. Deus está trabalhando com sua vida. E talvez você não esteja ainda entendendo. Porque na maioria das vezes nós não queremos entender. Por isso Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. E ele disse, eu estou procurando o Senhor. Procuro no sul, procuro no norte. Não vejo em lugar algum. Mas ele está me vendo, disse o versículo 10. Mas ele conhece o meu caminho, por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Jó estava entendendo que Deus estava provando. Aí no capítulo 19, versículo 25, ele diz, sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó estava dizendo, eu estou acreditando num Deus que eu sirvo, e ele não vai permitir que eu fique no deserto para sempre. Ele vai se levantar, e ele vai me levantar do chão, me levantar da terra e vai me exaltar. Jó estava entendendo isso. No deserto, Deus estava provando, mas Jó estava dizendo, eu vou aparecer e vou ser provado, mas vou aparecer como um ouro aprovado. O ouro passa pelo fogo e é aprovado. É assim que Deus quer. É assim que Deus trabalha conosco. Deus fez isso com Abraão. Deus fez isso com Isaac. Deus fez isso com Jacó. Deus fez isso com José, falando de pai para filho, neto, bisneto. José, ele foi levado para o Egito. Mas não foi levado como um rei. Ele não foi levado como um filho preferido de Jacó. Não. Ele foi levado como um escravo. No capítulo 37 de Gênesis, os seus irmãos com inveja o lançam numa cisterna. Depois, vem passando ao longe um mercador, tira José da cisterna e o leva para vender. Vendendo, ele é levado como escravo para o Egito. Chegando lá, ele vai parar na prisão. Depois vem trabalhar na casa de Potifar. A mulher de Potifar intenta contra ele, ele volta para a prisão e fica lá, interpretando o sonho de um, interpretando o sonho de outro. Imagine que José é o filho preferido de Jacó, porque velha na idade e deu à luz, e ela era a mulher preferida de Jacó. E Jacó, então,
fez de José o seu filho preferido. Sua túnica era colorida, diferente da de todos os seus irmãos. E ele tinha um cuidado, ele era o protegido do pai. A sua mãe havia morrido. Seu pai continuou cuidando dele como filho preferido. Agora, esse filho preferido que tinha tudo nas mãos, que teve sonhos, agora era um escravo no Egito. O deserto de José foi extremo. Ele foi traído pelos seus próprios irmãos, vendido pelos seus próprios irmãos, esquecido por todos, abandonado. Além da cisterna, foi parar numa prisão. Este foi o deserto que José passou. Mas Deus estava tratando com José porque Deus havia dito que ele, a lua, o sol se dobrando perante ele, os molhos, os feixes se dobrando perante ele, falando dos seus irmãos, do seu pai. Deus já havia falado que ele seria grande, que ele seria um governador, que ele estaria dominando tudo e todos. Mas para que isso acontecesse, ele teve que passar pelo deserto para ser provado por Deus. Ele teve que passar pelo deserto para Deus mostrar a José como é ser um crente fiel a ele e não se desviar dos seus propósitos. José poderia estar longe do projeto de Deus a propósito, ele poderia ter dito: como é que o Deus do meu pai Jacó, o Deus do meu pai avô Isaac, bisavô Abraão, permitiu que eu passasse por isso? Tantas coisas ele fez com os meus pais, meus avós, bisavós. Tantas coisas Deus fez e agora eu estou sofrendo por isso. Que Deus, coisa nenhuma. Ele poderia muito bem ter abandonado Deus, mas ele continuou no seu propósito, ele continuou firme no seu projeto de continuar sendo fiel e íntegro a Deus. Quando a mulher de Potifar o chamou para deitar-se com ele, ele fugiu, não foi por nada, foi por causa da sua índole, por causa da sua crença, porque ele havia sido criado assim, temente a Deus. Passou pelo deserto, foi provado, se tornou aprovado, porque continuou intacto. Ele não perdeu as suas raízes. Ele foi mudado, modificado, conformado, trabalhado por Deus. Mas não perdeu a sua fé. Assim como Jacó não perdeu, assim como Abraão não perdeu, Isaac não perdeu, assim como Moisés não perdeu, assim como Jó não perdeu, e nós? Porque quantas vezes e muitas vezes nós somos tentados, provados, e achamos que Deus se esqueceu de nós, a primeira coisa que pensamos é abandonar o Senhor. Porque achamos que, por conta de estar passando por algumas lutas, Deus não está nem aí para nós, que Deus nos abandonou e nos deixou morrer à deriva. Porque quando as lutas vêm, a primeira coisa que nós pensamos é desistir do Evangelho, sair da igreja. Muitas vezes acontece que parece que Deus se torna imperceptível, assim como aconteceu com Jó. Muitas vezes parece que não estamos enxergando Deus, parece que não estamos sentindo Deus, parece que não estamos sentindo a presença do Senhor, não estamos ouvindo a voz dele, mas isso não quer dizer que ele está ausente, isso não quer dizer que ele não está falando. Eu estou dizendo que parece que não estamos ouvindo, parece que ele não está presente, não sentimos, parece imperceptível, mas ele continua assim presente. Ele não nos deixa no deserto sozinho, ele sempre estará conosco lá no deserto, suprindo as nossas necessidades. Deus, ele não vai satisfazer as nossas vontades, mas as nossas necessidades, acredite, ele satisfará todas as nossas necessidades, disse Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Deus suprirá todas as nossas necessidades com glória, em Cristo Jesus. No deserto, Deus cuida de nós. Neemias disse isso no capítulo 9, versículo 19. Ele disse: Senhor, tu não nos abandonastes. Deus, ele cuida de nós. No deserto, ele não nos abandona. Ele está ali conosco. Isaías disse isso no capítulo 43. Se passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se passares pelas águas, elas não vão te afogar. Se passares pelos rios, eles não vão te submergir. Porque sou eu, Deus, que te tomo pela mão direita e digo: não temas, ó Jacó. É assim que Deus faz conosco. Passamos pelo deserto, mas no deserto ele toma-nos em nossas mãos, ainda que nós achemos que não. Ele está ali conosco. Lembra-se daquela história pegada nas areias?
na areia. Pegadas na areia. De um homem que estava olhando, sempre olhava para trás e via 2 pares de pegadas. O dele e o de Deus. E ele sempre olhava para trás e via que os 2 pares de pegadas estavam lá. Mas teve um momento que lá no deserto, ele estava passando muita luta, cansado, o sol escaldante, e ele se sentiu ali já muito cansado, exausto da caminhada. Contudo, ele continuou a sua jornada, a sua trajetória, mas olhando para trás. Olhando para trás, ele observou que só tinha um par de pegadas. Quando ele viu aquilo, começou a murmuração, semelhante a nós. Ele começou a murmurar, começou a falar de Deus, começou a murmurar, dizendo: Senhor, na hora que eu mais preciso de ti, tu me abandonas. Na hora que eu mais preciso de ti, que eu estou cansado, exausto nesse deserto, com fome e com sede, o Senhor me abandonou. Na hora que eu mais precisei, onde tu estás agora, Senhor? E ele ouve Deus falando com ele. Olhe para trás novamente. E ele olha e Deus fala: está vendo este par de pegadas? Ele disse: estou, Senhor. Ele disse: são os meus. Porque eu peguei você no colo no momento em que você já estava desfalecendo. Eu peguei você no colo, por isso você não está mais vendo as suas pegadas, porque você está sendo levado no colo por mim. O par de pegadas é meu. Deus está falando conosco nessa noite. Este problema que nós passamos, que eu passo, que você passa, que está passando agora, não é para que nós desistamos da nossa fé, mas é para provar a nossa fé. E depois de ser provado, nós precisamos estar aprovado como ouro puro, ouro fino. Mas é na prova que nós mostramos e demonstramos se realmente estamos firmes na rocha ou não. É na prova, é passando pelo deserto que nós provamos se estamos com Deus ou não, que nossa fé está firmada em Deus ou não, que nós temos Deus como base para nossas vidas ou não. É no deserto que nós passamos por isso e que somos provados. Deus está nos provando. Até onde vai a nossa fé? Até onde vai a tua fé? Até onde você vai? Ou você vai desistir do evangelho? Vai negar a sua fé? Vai abandonar a igreja? Vai abandonar porque acha que Deus desistiu de você, porque Deus se tornou imperceptível, invisível. Ele pode até ser invisível, mas ele é real. E ele não é imperceptível, ele continua sendo sempre presente, nós que muitas vezes não enxergamos, porque nós, homens, seres humanos, digo homem, generalizando todos, homens e mulheres, nós focamos muito no problema e desviamos o foco de Deus. Nós somos tendenciosos e tendentes a fixar o nosso olho apenas no problema e não na solução. Veja quando Pedro é chamado por Jesus e ele vai andando sobre as águas, de repente ele olha para o lado e vê que o vento está forte, então ele começa a afundar. Somos exatamente assim. Paramos de olhar para Jesus para ficar olhando para as circunstâncias. Paramos de olhar para Jesus, deixamos de fixar os olhos em Jesus para fixar os olhos nos problemas que nós enfrentamos, para fixar os olhos no deserto. Precisamos entender que no deserto Deus cuida de nós. Assim como Pedro estava afundando, Jesus estendeu as mãos e o segurou. Deus está pronto a nos segurar quando ali nós começarmos a desfalecer, porque Ele não nos abandona. Ele está cuidando de nós. Ele cuida de nós. O deserto é para tratar conosco. O deserto é para tirar o Egito de nós, para tirar o mundo de nós, para tirar a velha natureza de nós, para tirar o velho homem de nós. No deserto, Deus nos prova para que nós saiamos de lá aprovados. Por isso, bem-vindo ao deserto. Bem-vindo às lutas, às perseguições. Jó, capítulo 5, versículo 17, ele diz: bem-aventurado o homem que Deus corrige. É bem-aventurado o homem que Deus corrige. Bem-aventurado o homem que Deus prova. Bem-aventurados são aqueles que choram, diz Mateus capítulo 5, por causa da justiça.
Eles serão galardoados e alcançarão misericórdia. É bem-aventurado. Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7, que essa aprovação é para afirmar a fé e glorificar a Deus. Quando o cego estava se aproximando de Jesus, os seus discípulos disseram: Senhor, este homem está cego porque ele pecou ou porque seus pais pecaram? Jesus disse: nenhum, nem outro. Esta enfermidade é para a glória de Deus. Marta e Maria passaram pelo deserto quando Lázaro morreu. Falei ontem. Sim. Quando disseram: Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. Jesus não queria curar, Jesus queria ressuscitar. Jesus estava provando a fé de Marta e de Maria e de tantos quantos ali estavam. Ele sempre está provando a nossa fé. E aí Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 12, que nós não podemos estranhar. Não estranhei a ardente, olha como ele chama prova, a ardente prova que há de vir sobre vós, que virá sobre vós como se fosse algo estranho. Não, não. Nós não somos mais do mundo. Por isso o mundo nos aborrece, o mundo nos persegue. Sim, e daí? Deus continua conosco na perseguição, na luta, na tribulação. Deus não nos abandona. Deus não nos deixa. Ainda que pareça imperceptível, como Jó disse, não vejo no sul, não vejo no norte, não vejo em lugar nenhum, mas Ele sabe dos meus caminhos e sabe que eu serei provado e serei aprovado como ouro. Jó passou por tudo isso. E ele teve uma experiência profunda e real com Deus. Ele diz no capítulo 42, versículo 5. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele disse: eu só te conhecia segundo aquilo que as pessoas diziam para mim, segundo aquilo que as pessoas falavam para mim. Só ouvia falar de ti. Mas agora eu estou te enxergando. Eu tive uma experiência contigo, uma experiência real e profunda que me fez te ver, do verbo ver, te enxergar. Jó estava dizendo isso para Deus. Irmãos, precisamos entender que esta prova que vem sobre nós é um deserto que Deus está nos tratando para que nós possamos ir morar no céu. Só por isso que os hebreus ficaram rodando, os judeus, os israelitas, eles ficaram rodando no deserto, Deus tratando com eles, para eles entrarem na terra que mana leite e mel. Deus está nos tratando porque Paulo disse em Filipenses que o Senhor virá buscar uma igreja sem mancha, sem rugas e sem mácula. Deus irá buscar o povo santificado. Por isso, o escritor aos Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, a santificação, ninguém verá ao Senhor. É um processo de santificação, de purificação. É um processo em que Deus está trabalhando conosco. Lembra-se da visão que Jeremias teve? Falarei aí brevemente sobre isso também. No capítulo 18 de Jeremias, quando Deus manda que ele vá até o oleiro, e ele desce lá à casa do oleiro e vê que o oleiro está trabalhando com vaso. Deus está trabalhando conosco. Nós somos como o barro da mão do oleiro. E quando o barro caiu das mãos do oleiro, na visão de Jeremias, ele viu que o oleiro pegou o barro, amassou de novo e tornou a fazer dele um outro vaso. Quando nós estamos nas mãos do Senhor, Ele nos amassa, nos quebra, para nos moldar e fazer de nós um vaso de glória, um vaso de honra, um vaso de valor. Porque dentro de nós habita o Espírito Santo, que é algo de muito valor. Por isso precisamos também ser vasos de valor. Muito embora sejamos barros, temos que ser vaso de valor. O vaso, quem já foi e já contemplou o moleiro trabalhando com o vaso, ele pega e amassa e vai tirando as impurezas. Porque quando passar pelo fogo, se tiver com impureza, o vaso racha. Ele não serve para nada. Se eu e você passando pelo fogo racharmos, nós não servimos para ser vasos usados por Deus. Mas depois de amassado, nós nos tornamos limpos. E depois de limpo, pode passar pelo fogo que ele não vai rachar. Este vaso, sim, serve para decorar, serve para ser usado. É assim que Deus faz conosco. Nós passamos pelo deserto para Deus nos provar, para Deus lapidar, para Deus nos moldar. E ali nós nos tornaremos vasos de honra para a glória dele. Portanto, precisamos entender que ainda que Deus pareça imperceptível, Ele não está. Ele está presente. Ele está conosco.
Ele não nos abandona no deserto. Concluo com o Salmo 46, em que o salmista diz: Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. 20. Contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Versículo 11, repete o versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus, por meio do salmista, e o salmista está dizendo que Deus é para ele, e Deus está dizendo para nós o que ele é para nós. Um socorro bem presente nas horas difíceis, nas horas de angústia, nas horas de aflições, nas horas em que tudo parece perdido, nas horas em que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, olhamos para cima, como o salmista do Salmo 121 diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Muitas vezes estamos assim, nos esquecemos do verso 2 que diz: o meu socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra. Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Muitas vezes estamos olhando para um lado, olhando para o outro, não encontramos solução em lugar nenhum, não encontramos solução em nada, parece o fim de tudo. Mas ainda há uma luz no fim do túnel. Essa luz se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você estiver passando pelo deserto, glorifique ao Senhor. Não desista. Não abandone o barco. Não desista do Evangelho. Não desista de Deus. Não desista da igreja. Não desista dos seus irmãos. Não desista da sua família. Não desista do seu trabalho. Não desista da sua casa. Não desista de nada. Não desista dos seus objetivos. Não desista do seu alvo. Não desista dos seus sonhos. Deus simplesmente está trabalhando na tua vida e você precisa continuar firme num propósito, firme, fiel a Ele, para que seja provado como ouro e aprovado como ouro fino. Então, permaneça firme. Você está passando pelo deserto, mas deserto não é a vida toda. Por isso o Salmo 30, versículo 5, a parte B diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que Deus em Cristo te abençoe. Este problema não vai durar a vida toda. Este caos não vai durar a vida toda. Esta pandemia do Covid-19 não vai durar o tempo todo. O choro pode durar uma noite, mas temos a convicção de que a alegria vem ao amanhecer, porque Deus tem o controle de tudo e Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui com mais uma reflexão da sua palavra para a nossa edificação. Forte abraço, tenha uma excelente noite. Lembrando aí que no dia 30 já estamos perto. Já hoje já são 23, né? Estaremos sorteando o livro para os irmãos inscritos no canal do YouTube. Nós temos propagado para que se faça inscrição. Kelly e Esdras fazem muito isso, né? Tem visto com todos ali. Enquanto eu estou falando aqui, eles estão lá nos bastidores, compartilhando para todo mundo. Nós não podemos transmitir pelo YouTube, pelo celular. Não transmitimos no YouTube pelo celular. Eu faço essa transmissão aqui pelo notebook, estou com ele aqui, aí faço transmissão por ele e pelo Facebook. Não conseguimos fazer essa transmissão, o YouTube só permite essa transmissão por celular com acima de 1.000 inscrições. Pelo celular, nós iremos transmitir em 4K, uma qualidade melhor, tanto de imagem quanto de áudio. Tem um sonzinho, você já deve ter observado, né? Algumas pessoas já me falaram, um tic-tac parecendo um relógio, né? Um barulhozinho, mas esse barulho é muito chato mesmo, parece um relógio. Tac, tac, tac. Chega e incomoda. Quando vocês estão aí assistindo
né? Talvez, não sei se agora ao vivo aí na live passa, mas quem assiste o áudio, o vídeo depois, aparece, porque eu já ouvi, me disseram que estava, geralmente não dá nem tempo para assistir, não assisto, mas me disseram que estava, eu parei para ouvir, e realmente tem um barulhozinho muito chato, e aí eu iria fazer com o celular, mas quando fui transmitir com o celular, não é possível, só é possível com 1.000 inscrições, e para chegar a 1.000 inscrições tem que ralar muito, por isso, Kelly, Eves, Neemias estão aí sempre pedindo aos irmãos que façam inscrição e que divulguem para que outros façam, para que nós possamos fazer essa transmissão aí com a qualidade melhor. Já troquei de microfone 4 vezes, já estou com outro microfone, esse microfone aqui, ele me passou para que eu fizesse um teste, né, com ele, e já passei por 4 microfones aqui, então já vi que o problema não é o microfone. Ia tentar com o notebook de ESAS, mas infelizmente o notebook de ESAS deu problema. Aí Everton me falou, usa o celular como webcam, eu não consegui fazer isso aqui. E aí eu iria transmitir com o celular, mas infelizmente só pode a partir de 1.000 inscrições no YouTube. Então, compartilhe, se inscreva, participe disso aí, divulgue para outras pessoas fazerem isso também. E quero também já lembrarmos, que já estamos na programa antes aí, Edson está me ajudando muito nisso, eu estarei dando aos irmãos aqui aula de teologia. Claro que você não vai ter o seu diploma, mas já que muitos não podem estar em sala de aula, né, como eu já faço isso, já dou aula de teologia, nós tínhamos um curso aqui, formamos 2 turmas, paramos agora, possivelmente começaremos agora de novo. Então, você que está parado aí sem poder estar estudando, eu vou estar dando essas aulas aqui de teologia para os irmãos. E também, como sou professor de filosofia, de sociologia, tenho graduação na área e posso fazê-lo, farei aqui também através desse canal para que eu possa abençoar pessoas que não estão podendo estar à escola, principalmente quem estuda na rede pública, né? Algumas escolas, não sei se todas ou boa parte delas, particulares, elas estão trabalhando em alguns aplicativos aí, estão tendo aulas com os alunos, cada um nas suas casas, através de alguns aplicativos, como na rede pública, pelo menos as que eu conheço aqui na cidade, não tem trabalhado assim, a maioria delas. Então, eu estarei disponibilizando também a aula aí de sociologia e filosofia do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. Nós estaremos aí passando os slides, então nós estamos fazendo toda a programação, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Já está faltando alguns detalhes, eu preciso aprender aí a manusear o programa, não é muito fácil, mas e o tempo não está tão favorável, mas vou fazê-lo e vai dar tudo certo. Estarei dando, além das reflexões aqui, estarei dando aula de teologia e aula de filosofia e sociologia para o ensino médio completo, 1º, 2º, 3º ano, se Deus assim nos permitir. Então, esteja orando também por isso aí, em nome de Jesus. Deus abençoe, forte abraço e tenha uma excelente noite de paz, em nome de Jesus.